Você já andou pelo centro da cidade, né? Pois é, maravilhoso, legal, beleza, mas tem muitos prédios antigos, né? Prédios que estão lá, inclusive, sem nenhuma manutenção. E aí um prédio antigo, com data na fachada de 1928, no centro aqui da nossa cidade, está com uma grande rachadura na fachada. Preocupados, os trabalhadores e os comerciantes da região, né, que aconteça o pior. Então hoje a Defesa Civil de Maceió realizou uma vistoria no imóvel que fica localizado na rua Boa Vista, lá no Calçadão. A Beleza em Busca da Notícia, Italine Marques, está ao vivo no local para nos trazer informações. Italine, a gente quer saber, o vídeo de um trabalhador mostra bem essa situação, esse vídeo que ele enviou para a nossa produção, mostrando o risco que está correndo, não só quem trabalha próximo do local, mas quem também passa, né, como pedestres aí, e você também na região, né, Italine? Bom dia. Oi, meu querido, um ótimo dia para você, Wilson, para todos que estão conosco no Fique Alerta. Pois é, este vídeo que foi enviado para a gente, né, para a nossa equipe de telejornalismo da TV Pajuçara, deixa muito clara essa preocupação, essa aflição dos trabalhadores aqui do centro de Maceió, mais especificamente aqui da rua Boa Vista, no Calçadão do Comércio, no centro aqui da capital. Você percebe aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico, Ivan Amorim, que é sempre um local muito movimentado. Veja bem, hoje está chovendo, mas mesmo assim não para de ter gente aqui nessa região. São pessoas que vêm fazer as suas compras e também, obviamente, os trabalhadores, os ambulantes. Então, se um prédio desse desaba, meu Deus, Deus livre que isso aconteça, mas se porventura uma tragédia dessa acontecer, certamente muitas pessoas ficariam feridas. E a gente está sendo até otimista nesse comentário, porque pode até causar muitas mortes. Então tem sim que se ter uma atenção voltada para esse caso a partir de agora. É um prédio muito antigo, Wilson. Você percebe aí agora nas imagens ao vivo as rachaduras nas laterais, e são rachaduras assim bem espessas, né? Bem expressivas. E quando vem aparecer assim, Wilson, na lateral, quando vem ficar de forma visível mesmo, é porque de fato esse imóvel já está muito danificado e apresentando um risco muito grave. Eu vou pedir para o Ivan também focar ali na frente, porque atrás da logomarca, embaixo do prédio, tem um estabelecimento comercial funcionando, né, uma loja de produtos infantis, mas atrás da logomarca da fachada tem a data que indica a inauguração desse prédio. Há quase 100 anos, Wilson, 1928, é um prédio de fato muito antigo. Essas estruturas precisam receber manutenção, a gente não sabe se isso foi feito nesse prédio, mas ele é antigo sim e já está visível que está muito danificado. Nós recebemos um vídeo, Wilson, como adiantamos na abertura, um vídeo de um trabalhador, alguém que atua aqui no centro de Maceió. Esse vídeo foi publicado nas redes sociais, acabou ganhando grande repercussão, viralizando, e foi por conta desse vídeo que a Defesa Civil de Maceió se mobilizou. Na manhã de hoje, realizou uma vistoria aqui no imóvel para tratar dessa situação e entender quais os riscos reais e o que é que pode ser feito, porque é isso que importa, né? Mas vamos acompanhar esse vídeo feito por um trabalhador aqui do centro de Maceió que se queixa desse prédio aparentemente abandonado, pelo menos nesses andares superiores. Atenção, Defesa Civil, esse prédio está todo laxado, ó. Aqui no centro de Maceió, o risco está muito grande. Eu vi de longe isso aqui, gente. Ó pra aqui, ó. Deixa eu mostrar onde é, tá? Isso, tá vendo essa loja aqui do ladinho dela, ó lá, ó, laxadão mesmo, de lá de cima até embaixo, ó. Vou mostrar tudinho pra vocês, gente, eu achei um perigo. Defesa Civil já tô acionando, porque eu achei importante mostrar isso aqui. No centro de Maceió, essa aqui é a rua Boa Vista, ó, deixa eu mostrar. Eu vi isso aqui agora, já fiquei preocupado. Isso é sério, viu, gente? Não tô aqui, não é pra apenas fazer um vídeo comum, não. Isso aqui é sério, ó. Acredito que isso aqui pode ser algo muito sério, realmente. Rua Boa Vista, Wilson, um endereço muito popular, muito conhecido dos maceioenses, né? À minha esquerda, a gente pega em direção ao edifício Breda, Praça dos Palmares, e no lado contrário tem também o centro de Maceió, a Praça dos Martírios, Teatro Deodoro, ou seja, por aqui milhares e milhares de pessoas caminham diariamente. E este é o prédio
que a gente vai mostrar agora ao vivo, o prédio que está causando grande preocupação a quem trafega nesse trecho aqui do centro de Maceió, na Rua Boa Vista. O primeiro e o segundo andar, ao que a gente sabe, estão desocupados, Wilson. É só no térreo mesmo que funciona essa loja de produtos infantis. Mas é exatamente a parte superior, né, que está trazendo essa preocupação, que aparenta estar sem manutenção e pode, meu Deus, tomara que não aconteça, mas desabar a qualquer momento. Daqui a pouquinho, Wilson, ao vivo, nós vamos trazer aqui no Fique Alerta o pronunciamento da Defesa Civil de Maceió. Nós vamos entrevistar o Abelardo Nobre, que é coordenador da instituição, falando sobre essa vistoria, se ela de fato aconteceu e o que é que vai ser feito daqui para frente, o que é que foi observado nessa estrutura, qual o risco real, é uma resposta para essas pessoas que estão aflitas com esse caso. Eu volto ao estúdio com você, Wilson, e daqui a pouquinho a gente se encontra novamente aqui no Fique Alerta. Muito bem, Thaline, quando você falava aí, o Ivan Xuel Amorim, nosso repórter cinematográfico, estava dando lá o zoom mostrando. Então temos duas situações aí. Primeiro, o tempo, né, logicamente quase 100 anos aí, né, de que o prédio foi, né, quase 97 anos precisamente, né, ele é de 1928, nós estamos em 2025, e as rachaduras são realmente bastante preocupantes. Segundo, os pombos, os pássaros que pegam as sementes e tudo mais e acabam então depois ali defecando inclusive nos locais ali onde eles ficam pendurados, onde eles ficam pousados ali. E isso faz com que plantas, as sementes comecem a germinar. E ao germinar, essas plantas também acabam se segurando como pode, a própria natureza, né? Ela começa a se enraizar, inclusive, nessas frestas e as raízes, ao crescer e assim ficarem mais frondosas, vão também abrindo cada vez mais. Olha aí, 1928. Então nós temos ali, por exemplo, muitas fachadas com plantas que ninguém plantou, ninguém colocou ali como paisagismo, não. São plantas que nascem por conta dos pássaros, que são grandes disseminadores das sementes, né? Tanto os pombos como os pássaros também. Então, não só nessa fachada, mas na própria fachada onde nós estamos falando, que está com risco muito grande. Outra coisa, nós estamos em época de chuva. Geralmente esses prédios são feitos com tijolos batidos. E esses tijolos, ao receber a água, eles dobram de peso. Com isso, eles acabam também se dilatando. Tudo isso acaba, então, causando, mais uma vez, a situação complicada. Então, as rachaduras são consideráveis perigosas, pelo menos na minha visão, mas claro que a Defesa Civil deve ter analisado. É um risco muito grande que uma fachada pesada, que se Deus o livre, acontecer um pedaço ou toda cair, veja a quantidade de pessoas que circulam no centro da cidade. Nós estaremos falando aqui de uma tragédia que eu espero que não aconteça. Italine continua por lá. Obrigado, Italine. Ela volta daqui a pouquinho. Obrigado ao Ivan Xuel Amorim também, nosso repórter cinematográfico, pelas imagens precisas mostrando os detalhes. Daqui a pouco ela volta trazendo mais informações direto com o Abelardo Nobre, que é o coordenador da Defesa Civil de Maceió, falando sobre a vistoria, os riscos e quais as ações que vão acontecer. Daqui a pouquinho, no Fenômeno Fica Alerta. Vou trazer a Italine, que estava comigo ao vivo agora, e agora ela está agora ao lado do Abelardo Nobre, que é o coordenador da Defesa Civil de Maceió, para falar sobre essa vistoria e sobre essa situação desse prédio que você trouxe agora há pouco. Italine, primeiro, boa tarde, aliás, bom dia mais uma vez para você e também para o nosso coordenador Abelardo Nobre da Defesa Civil. Mais uma vez, Wilson, bom dia a todos. Para quem está ligando a televisão neste momento aqui no Fique Alerta, nós mostramos há pouquíssimos minutos a situação deste prédio que fica aqui atrás, ó. Na Rua Boa Vista, no calçadão do comércio no centro de Maceió, é um prédio que aparentemente está, pelo menos nos andares superiores, primeiro e segundo andar, abandonados e também está apresentando rachaduras laterais. Situação essa que está preocupando principalmente os trabalhadores aqui da região, que por sinal fizeram um vídeo e enviaram para a nossa equipe de telejornalismo da TV Pajuçara. Nós havíamos falado sobre a vistoria que foi realizada na manhã de hoje pela Defesa Civil de Maceió neste prédio, e é sobre este assunto, Wilson, que a gente conversa agora com o Abelardo Nobre, ele que é coordenador da Defesa Civil. Abelardo, um ótimo dia para você, seja bem-vindo ao Fique Alerta, estamos ao vivo. Essa vistoria foi de fato realizada, né? Quantos trabalhadores estiveram empregados nessa ação? Que trabalhadores são esses, né? Quais as especialidades e o que é que foi constatado? Bom dia. Tivemos hoje pela manhã, às 9 horas, essa primeira vistoria, né, com os nossos engenheiros civis. Eles adentraram a edificação, né, entraram em contato com o proprietário. O proprietário já está ciente dos riscos a qual a falta de manutenção do seu prédio acarreta.
Novamente agora às 3 horas da tarde a equipe vai retornar novamente aqui ao local para que junto com o proprietário e o profissional habilitado, contratado pelo proprietário, possa traçar as medidas necessárias a mitigar esse risco. Ou seja, a gente vai fazer a notificação por escrito a esse proprietário, né, com o relatório que está sendo confeccionado na sede da Defesa Civil, né, após essa vistoria, um relatório fotográfico, enfim. E aí vai culminar justamente nessas ações emergenciais que o proprietário deve realizar para mitigar o risco nessa edificação. Nesse momento não há necessidade nenhuma de interdição, de fazer isolamento aqui da área, segundo os nossos engenheiros, mas é necessário de forma emergencial fazer os reparos necessários, tanto preventivos como corretivos aqui, principalmente aí no segundo andar. Na prática, quais reparos seriam esses, por exemplo? Eles têm que fazer, o engenheiro provavelmente vai ter que fazer todo um projeto de reforço estrutural na coberta, não é? Também de manutenção e revisão também na coberta, tá certo? E outros que aí só o pessoalmente da engenharia, com esse profissional contratado pelo proprietário, pode aí diagnosticar e decidir realmente o que é que vai ser feito. Há um prazo previsto? A gente pode estipular esse tempo? Olha, na verdade, como eu falei anteriormente, só com a escolha da melhor forma, junto com o proprietário da edificação e o seu engenheiro contratado, é que vai poder dizer qual é o cronograma que vai ser utilizado. É claro que na recomendação da Defesa Civil, isso tem que ser feito o quanto antes, né? Porque a gente ainda está num período chuvoso, ainda vem chuvas aí pela frente, e aí, é claro, qualquer patologia como essa, as chuvas, elas podem sim vir a agravar. Abelardo, eu suponho até que a Defesa Civil tomou conhecimento sobre esse caso porque um vídeo acabou viralizando nas redes sociais, né? Foi um trabalhador aqui local que mostrou essa situação por afirmar estar muito preocupado com ela. E a gente acredita que esse seja um sentimento comum em quem trafega aqui pelo centro de Maceió. Qual o recado que você deixa para essas pessoas, em especial acerca dessa edificação? Você disse que inicialmente não há um risco que necessite uma interdição. Mas qual o risco visível que a gente pode afirmar que existe sim? É bom até lembrar com relação a esse fato, né, que nós estamos hoje transmitindo. A Defesa Civil foi acionada por meio justamente desse vídeo, né, que foi feito pelo internauta, pelo um trabalhador aqui do local. Mas é bom lembrar a população do telefone 199 da Defesa Civil, né? Então, nesses casos, em qualquer local aqui de Maceió, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. E aí pode adicionar a esse acionamento fotos, né, pelo contato lá com os nossos técnicos, né, aguardar a vinda dos técnicos para fazer essa vistoria. Nesse caso, como você perguntou, esse risco de desabamento, nesse momento, os nossos engenheiros, eles descartaram, né, descartaram. Agora, é claro, tem que ser feito todo um trabalho urgente de reparo, de recuperação estrutural, né, tanto corretivo como preventivo, para que essas patologias que vocês acabaram de mostrar e que saiu no vídeo, elas não se agravem e aí esse risco possa se transformar num risco iminente de desabamento, que aí ocasionaria daqui da Defesa Civil ter que fazer todo um isolamento dessa área e a interdição das lojas aqui que estão aqui na área do térreo. Agora, Abelardo, a gente tem um dado que foi enviado para a gente pela Aliança Comercial de Maceió, que afirma que há pelo menos cerca de 50 prédios nessa mesma situação, abandonados e apresentando uma fragilidade estrutural aqui no centro da cidade. A Defesa Civil tem conhecimento sobre isso? Já recebeu alguma denúncia? Planeja alguma vistoria nesses imóveis? Eu sei que é muita coisa, mas eles afirmam que estão preocupados também, assim como neste caso. É bom lembrar que a manutenção preventiva e corretiva dessas edificações, sejam públicas ou privadas, é de inteira responsabilidade dos proprietários, né? Inclusive, há danos a terceiro, esses proprietários eles são responsabilizados, devem ser responsabilizados. Então, é claro, a gente faz também aqui um monitoramento aqui nessa região, acredito que fizemos em 2022, 2023, nas marquises, nas frentes das edificações, notificamos vários lojistas que fizeram reparos ali, principalmente ali na fachada, mas é claro, em situações mais graves como essa, onde a edificação ela não fica visível à mostra da Defesa Civil, é necessário que haja esse acionamento, para que a gente possa adentrar a edificação e fazer a devida vistoria. Então também a gente aqui pede à população, pede também a esses proprietários que acionem a Defesa Civil para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E sempre lembrando
que a responsabilidade da manutenção corretiva e preventiva e até danos a terceiros é de inteira responsabilidade dos proprietários, seja o imóvel particular ou seja até público. Perfeito, Abelardo. Muito obrigada pelas orientações. Pode se abrigar agora. Está na chuva aí para a gente transmitir essas informações ao vivo aqui no Fique Alerta. Wilson, então menos mal, né? Estamos mais tranquilos, eu posso dizer assim. A Defesa Civil já está ciente, realizou uma vistoria na manhã de hoje. Os engenheiros vão preparar esse laudo técnico do que é que precisa ser feito nessa estrutura para que essa estrutura possa ser reforçada e eliminar os riscos. E a partir daí, como o Abelardo deixou muito claro, é de responsabilidade do proprietário, que já foi notificado, é ele que tem que fazer esses reparos daqui para frente, e isso se aplica não só a esse prédio específico, mas as outras dezenas, né, pelo menos 50, nessa mesma situação aqui no centro de Maceió, é o que afirma a Aliança Comercial. E eu reforço também o telefone da Defesa Civil, 199. Ainda bem que esse trabalhador local teve essa iniciativa de fazer o vídeo, propagar nas redes sociais, e isso acabou chegando na instituição certa, que é quem vai resolver ou quem a gente espera que resolva, né? Que é a Defesa Civil. Mas as pessoas podem ter esse contato direto por meio do 199, é o canal, formalizar a denúncia e assim evitar uma tragédia. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Deixa eu voltar agora a falar sobre a situação dos prédios do centro aqui de Maceió, porque de acordo com a Aliança Comercial aqui da nossa capital, há 50 prédios antigos e abandonados no centro da cidade e eles estão em situação semelhantes ao que reforça o alerta para riscos estruturais. Vamos fazer o seguinte, sobre esse assunto eu vou voltar com a nossa querida repórter Italine Marques, a Beleza em Busca da Notícia, para que ela possa trazer a informação, porque, Italine, a Aliança Comercial ela está acompanhando de perto essa situação, ela fez inclusive esse estudo e esse apurado, né, esse apanhado inclusive desses prédios que estão iminentes aí de riscos e falta de manutenção, que coloca inclusive em risco o centro da cidade e as pessoas que trafegam pelo local? Fez sim, Wilson, e chegou exatamente à conclusão desse dado que você deu na abertura. São cerca de 50 prédios abandonados aqui no centro de Maceió. Prédios privados, prédios públicos, incluindo do governo federal, do governo estadual e também da Prefeitura de Maceió. Para você ter uma ideia, Wilson, do quanto esse espaço, o centro de Maceió, é importante para a economia aqui do nosso município, cerca de 18 mil trabalhadores estão atuando aqui neste bairro, diariamente no centro de Maceió, em lojas das mais diversas possíveis, dos mais diversos segmentos. Então, um grande medo, não só para esses trabalhadores, mas também para os empresários, é que a circulação de pessoas aqui no centro de Maceió vá cada vez mais diminuindo, como, por exemplo, aconteceu em algumas ruas do centro do Recife, nossa vizinha aqui, capital de Pernambuco. Então, o medo é que essa situação seja replicada aqui ao centro de Maceió. Sobre esse assunto, Wilson, a gente vai conversar agora com o Guido Júnior, ele que é presidente da Aliança Comercial, para falar sobre esse dado, sobre essa situação. E, Guido, o quanto ela é preocupante para todo mundo, né? Os senhores estão aflitos e o que é que pode ser feito para melhorar? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde. Nós fizemos esse levantamento em 2023. Então, a preocupação da gente é justamente não acontecer, como você acabou de falar, com relação a Recife. Recife hoje tem ruas lá que está praticamente totalmente abandonada. A gente aqui ainda não tem esse problema, porque nesse meio tem imóveis que tem proprietário, mas o proprietário quer alugar acima do que o mercado paga. Também tem a preocupação, por exemplo, a gente tem aqui ao lado, aqui no calçadão, a gente tem o prédio Produban. São 9 ou são 10 andares. Esse prédio está fechado há mais ou menos mais de 10 anos. Esse prédio poderia ser reformado e poderia abrigar pelo menos as 8 ou 10 repartições do Estado. Então, o Estado está pagando aluguel fora daqui quando tem esse prédio aqui abandonado. Então, o Estado poderia, um exemplo, a Prefeitura pegou 3 prédios, comprou 3 prédios, já começou, através do consórcio, a construir a sede dela, o que isso é muito bom para a gente. O que a gente quer é que haja uma maior circulação de pessoas, porque esse pessoal que vem para trabalhar, ao mesmo tempo ele vem para comprar. Então, evita que a gente tanto ajude na segurança, porque tem maior circulação, inibe no caso, a bandidagem, né, como a gente diz. E a outra preocupação nossa é com esses prédios, porque esses prédios estão fechados, estão com risco de invasão.
e termina aqui ocupando espaço onde a gente, como comércio, seria interessante ter órgão e ter também até mesmo lojas nesses locais. A gente sabe que existe um plano diretor da Prefeitura de Maceió que visa justamente povoar cada vez mais o centro aqui da capital. Os senhores da Aliança Comercial têm acompanhado sobre isso? Algo já foi feito? Algo já foi melhorado? Porque 50 prédios abandonados é muita coisa, né? Exatamente. A gente tem, sabe, por exemplo, a informação que a gente tem é que o IPER, o antigo IPER, que aqui no Trilho, está aguardando esse plano do diretor para que façam ser construídos prédios. A gente tem vários terrenos aqui, por exemplo, no Sobral mesmo, aqui na beira da praia da avenida, que também estão desativados esses terrenos. Esse terreno poderia ser ocupado por construtoras para fazer. Agora, é preciso que a prefeitura faça um incentivo através do IPTU, através até de financiamento, para que essas construtoras ocupem esse espaço, construam, como está fazendo já em algumas capitais no Brasil. Eles hoje estão preocupados com o centro da cidade, porque Salvador já começou esse trabalho e a gente espera que a prefeitura também agilize, junto com a Câmara dos Vereadores, agilize isso aqui para que a gente ocupe esses espaços. Perfeito, seu Guido. Muito obrigada pelas informações. Guido Júnior, que é presidente da Aliança Comercial de Maceió. E, Wilson, assim, só por alto a gente já identifica vários riscos com esses prédios abandonados. Tem a questão da economia, que o centro de Maceió poderia estar sendo mais povoado, ter mais circulação de pessoas se esses prédios estivessem ocupados. Tem a questão da segurança pública. Muitas vezes esses prédios são ocupados por pessoas em situação de rua, né? Algumas pessoas utilizam esses prédios até como abrigo, como ponto de utilização para uso de droga. Então isso acaba, de certa forma, incentivando a violência e muitas outras questões, Wilson, como a questão também estrutural desses prédios. A gente mostrou na nossa última entrada ao vivo prédios rachados, há riscos de desabamento. Por exemplo, se ocorre um incêndio dentro de um prédio como esse, pelo fato dele estar abandonado, quando se vem tomar conhecimento, esse incêndio já está muito alastrado, não tem ninguém lá dentro para ver logo de início e acionar socorro, o corpo de bombeiros. Então, são vários riscos que, de fato, essa situação traz aqui para o centro de Maceió. A gente espera que seja resolvida. 50 prédios no total, em média, sendo públicos, sendo privados, abandonados aqui no centro da nossa capital. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Muito bem, tá lindo. Só para a gente finalizar, porque, veja bem, a maioria desses prédios são prédios antigos e que tem que se manter a característica, inclusive, da época dele, né? Ali, da época que foi construído e tudo mais. Eu queria só saber do Guido Júnior se esses prédios todos do centro são tombados, se eles não podem, por exemplo, às vezes uma loja que vai abrir, ela tem que preservar, né? Ela não pode modificar, inclusive, ali a estrutura do prédio e tudo mais. Ela tem que se modernizar embaixo, mas a estrutura do prédio tem que ser mantida. Eu quero saber se todos esses prédios que possivelmente estão abandonados também estão tombados, o que seria a história indo literalmente, né, para o chão, se infelizmente eles desabarem, né, o Italino? Perfeito, Wilson. Já vou repassar a sua pergunta aqui para o Guido Júnior. O Wilson questionou lá do estúdio sobre esses prédios, se eles são históricos, se são tombados, se quando eles são locados, né, para uma loja, para um estabelecimento comercial, é preciso preservar essa fachada, porque tem essa questão histórica também que preocupa, né? A gente vê esses prédios em ruínas, tem também essa perda cultural, né? Então, o senhor tem conhecimento sobre isso? Exatamente. Inclusive, tem alguns, por exemplo, teve um imóvel que foi adquirido pelo Tribunal de Justiça e esse imóvel não pode ser derrubado porque ele é tombado. Todo o centro de Maceió é tombado e o IPHAN fiscaliza isso. Então, não pode haver, digamos assim, esse prédio ser reformado sem que tire a característica da antiguidade dele. Então, isso aí também é preocupação para a gente. E já que esses prédios estão abandonados, se houver um caso de incêndio e o prédio vier ao chão, realmente, na hora da reforma, a pessoa não vai conservar, preservar aquele prédio histórico. Então, é uma preocupação também. Mas isso aí, hoje, nas lojas, por exemplo, se você for mexer num prédio, você tem que ter até o conhecimento do IPHAN, porque ele fiscaliza. E a gente tem essa preocupação. Muitos prédios aqui, a gente tem que manter a característica original dele. Agora, é preocupante também, porque nesse meio desses prédios que estão abandonados, tem prédio que é de herdeiro,
que está fechado, porque às vezes por conflito familiar, tem prédio também que é porque a pessoa quer alugar mais caro. Agora realmente corre o risco de haver um desabamento desses imóveis. A gente espera que não, porque são prédios antigos, são prédios que a gente chama aquelas paredes de igreja, como a gente costuma dizer, né? Que é muito grossa, então termina que ele mantém o local. Agora a loja que for ocupar esse espaço, ele tem que preservar a antiguidade em função do centro ser tombado. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Wilson, eu volto com você ao estúdio. Muito bem, Thaline, muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao nosso querido Guido Júnior pelas informações importantes. Quer dizer, o centro tem uma história, né? E é histórico também. Por isso, mais um motivo de se preservar. Vamos continuar acompanhando, torcendo que tudo isso se resolva o mais célere possível, tá bom?